Ei, tá tudo bem por aí? Excelente domingão pra você. Como diz meu amigo Zé da Barca, que já tá virando bordão também, hein? Ô, domingão bonito, domingão gostoso. Estamos chegando para mais uma edição do Agro Record aqui pela tela da Record TV Paulista. Muito obrigado sempre pelo carinho da audiência, preferência e principalmente pela confiança. Índice de rejeição zero do nosso Agro Record e a gente fica muito feliz com isso, hein? Atenção para os assuntos que serão destaques na edição de hoje do nosso Agro Record. A gente vai te apresentar, se você, claro, ainda não conhece, a enxertia. É uma técnica nova, que está sendo, aliás, muito utilizada no Japão, países orientais, etc., mas que aqui no Brasil é uma novidade. E ela é muito utilizada, com resultados excelentes, na produção de hortaliças. Fique atento que vale a pena, hein? E nós vamos falar também da uva núbia. Os produtores, eles estão bastante animados com a safra desse ano. E por quê? Porque existe uma expectativa muito positiva de aumento na produção e isso, evidentemente, é motivo de muita satisfação, de contentamento para quem produz, porque, obviamente, gera muito mais divisas. E daqui a pouco também a gente detalha essa situação, tá? E na Receita da Fazenda, para não perder o costume, uma delícia! Tem omelete nirá. Daqui a pouco a gente vai explicar para você também o que é o tal do nirá. Aguenta aí que já já você vai saber, tá? Portanto, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se aconchegue no sofá, o Agro Record já começou. Eu não falei, poxa vida, eu esqueci. Hoje, domingo, dia 5, o mês é novembro, tá acabando o ano ainda é 2023, hein? Bom, assunto de capa, matéria de capa do nosso Agro Record vai falar a respeito da enxertia. É uma técnica nova, muito utilizada no Japão, Holanda, Espanha, na Europa também utilizam bastante. E essa técnica é utilizada na produção de hortaliças. Isso, na prática, significa aumento da produtividade, etc. E agora a gente conta tudo, tudinho para você, vai. Quando a Regina vai comprar hortifrutis, ela busca sempre o mesmo padrão nos alimentos. Mais conservado, né? Mais bonito. A gente sempre procura aquele que está mais vistoso, né? Sim, com certeza. A maioria das pessoas age da mesma forma. Quando você vai escolher um tomate, por exemplo, o que você leva em consideração? O tamanho, a qualidade, a textura, né? Não tem que estar meio xoxo, tem que estar firme e bom para o consumo, né? Tem que estar bonito, forte. Bonito, forte. Senão não leva para casa. Não levo de jeito nenhum. Por isso, no campo, os produtores estão sempre buscando aprimorar as técnicas de cultivo para garantir produtos de melhor qualidade para os consumidores. O que muita gente não imagina é que, às vezes, esse processo envolve uma técnica chamada de enxertia, que une partes de plantas diferentes que continuam o crescimento como uma planta única. Não, nunca tinha ouvido falar. Isso é curioso, né? Curioso, interessante. Não sabia disso. É curioso, né? Muito curioso. Mas acontece, viu? Que legal, gente. Tá aí, uma coisa que a gente tem que saber. O Lucas é professor de agronomia em uma universidade de Marília. Ele explica que os enxertos em diferentes tipos de cultura são muito comuns na Europa e na Ásia, mas estão ganhando força também no Brasil. Várias culturas, várias hortaliças hoje, para serem produzidas, é utilizada a técnica da enxertia, né? Então, o pepino japonês é uma cultura que é utilizado demais a enxertia, né? Ele colabora para ter um pepino com tamanho maior, mais suculento, com uma aparência melhor. Tomate é outra planta que é muito enxertada também, e o pimentão está entre aí o rol das hortaliças mais enxertadas no Brasil e no mundo. Ele nos mostrou como é feito esse processo em um enxerto para a produção de pepinos. Primeiro, ele utiliza uma muda de abóbora de cerca de 15 dias. Tira a parte de cima da planta e faz um corte de aproximadamente 1 centímetro com uma lâmina de aço. Em seguida, ele corta a parte superior de uma muda de pepino, também com aproximadamente 15 dias de cultivo. E faz um corte no caule, mas desta vez em formato de cunha. Depois é só unir com cuidado as partes, fixar com um prendedor
e colocar em um copo com um fundo perfurado em um recipiente com água. Segundo o professor, a caixa com água serve de proteção para o desenvolvimento da planta. O processo de cicatrização leva cerca de 15 dias. Depois disso, a muda enxertada já está pronta para ser plantada no campo. O que nós buscamos são porta-enxertos, né, são as raízes que têm alguma característica benéfica para a planta de interesse, no caso o pepino, né? Então a abóbora, que vai formar o sistema radicular, as raízes dessa planta, ela é mais forte, ela é mais resistente ao ataque de pragas, doenças, tem maior capacidade de absorção de água, de nutrientes. Então isso beneficia para aumentar a produção do pepino, que é a cultura que eu tenho interesse. As mudas enxertadas chegam a custar o dobro das tradicionais, mas, segundo o especialista, os benefícios compensam o investimento. Em muitas situações, a única alternativa do produtor é usar uma planta enxertada. Por quê? Porque essa planta enxertada é mais resistente. Então, muitas vezes, ele não poderia cultivar naquela área por motivo de uma doença, de uma praga que está ali, e ele não consegue manejar. A alternativa é a muda enxertada, né? Então, para o produtor, isso é um benefício muito grande. Além disso, tem questão de ganho de tempo também, qualidade. Exato. Então, por exemplo, eu posso pegar um tomate que ele torna-se mais doce, né, mais suculento, mais saboroso para o consumidor, porque ele foi enxertado numa planta que traz essas características para ele. Bom, no Brasil, me parece, desculpa, que fora do Brasil ainda é mais comum, mas aqui também a gente já tem muita coisa com essa técnica, né? Sim, alguns países, principalmente asiáticos, alguns países europeus, como a Espanha, utilizam essa técnica de enxertia de uma maneira mais ampla que o próprio Brasil. Mas mesmo no Brasil a gente já tem essa técnica bem difundida e muitos viveiros de mudas de hortaliças já têm a opção de comercializar essa muda enxertada para o produtor. No caso das frutas, principalmente a laranja, isso é mais comum ainda. Sim, essa técnica surgiu com a fruticultura, né? Então, se a gente pensar em citricultura, em laranja, 100% da produção de laranja brasileira ela é enxertada. E aí nós estamos seguindo, então, com esse caminho também para outras culturas. Exatamente. Então, os hortaliças estão ganhando aí um fôlego, uma aceleração nesse uso dessa técnica que é tão vantajosa para o produtor e muitas vezes desconhecida também. Então a gente precisa difundir esse conhecimento aí para ser mais utilizado. Atenção, meu amigo produtor rural, é hora de falar da cerealista Solimã. E por quê? Porque ela tem as melhores soluções para o agricultor e a sua lavoura. Atendeu o agricultor de ponta a ponta, desde a semente até a comercialização dos grãos. Isso é a Solimã. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo que fala dessa potência chamada Solimã. Vamos ver. A Solimã armazena na sua unidade os insumos e vai distribuindo aos produtores conforme a necessidade, conforme o período de aplicação, o ideal para a lavoura do produtor. A gente tem a nossa frota própria que agiliza esse processo de distribuição. A Solimã, ela está com uma atenção focada na distribuição e agora tivemos uma evolução bem grande e pretendemos atingir maior volume, maior quantidade, maior perfeição. Hoje a gente conta com parceiros de renome no mercado. Temos a Syngenta, a KWS, a Nideira, a ICL, DN Agro e Vital Forces. O barter com a Solimã possibilita o produtor a trocar o seu grão, a sua produtividade, pelos insumos. Isso possibilita ele travar os seus custos, entregando o grão aqui na Solimã, que é a moeda do produtor. A Solimã é tudo isso e muito mais. E por quê? Porque ela é aquela empresa que está junto do agricultor para maior produtividade na lavoura. Você precisou de insumos? Fale com quem entende, fale com a cerealista Solimã. Para mais informações, acesse www.soliman.com.br, vou repetir, www.soliman.com.br. Ou, se você quiser ser mais tradicional, quer bater um papo pelo telefone, anote aí, 14 o código de área, 3332-5800. Solimã, de grão em grão, colhemos confiança.
Primeira parada do nosso Agro Record, aguenta aí, porque já na Receita da Fazenda, lá no final do Agro Record, nós vamos falar vamos ensinar você a preparar o omelete nirá. O que é o nirá, Colindo? Calma que já eu te explico. Só que antes, no próximo bloco, a gente vai falar a respeito dos produtores de uva núbia. A uva núbia que tá voando, hein? Daqui a pouco a gente explica por quê. Portanto, meu amigo e minha amiga, segura aí. Aguenta aí, voltamos já. É um instante só.